situado em Lisboa, a poucos metros da estação de Belém, na linha de Cascais, o Museu de Arte Popular reabriu ao público no final de 2016 com a exposição da fotografia ao azulejo, Povo, Monumentos e Paisagens de Portugal na primeira metade do século XX. O tema da exposição remete para o património azulejar da ferrovia portuguesa. A proposta baseia-se na fotografia, mas com esse suporte a emprestar profundidade aos painéis de azulejo, elementos que se podem ver diariamente em estações e apeadeiros da Ferrovia Nacional. Sobre a proposta temática, Paulo Costa, diretor do Museu de Arte Popular, adianta. Esta exposição toma como objeto não propriamente o azulejo, mas a relação entre a fotografia, que foi feita a partir de inícios do século XX, retratando as paisagens, os monumentos e, sobretudo, naquilo que mais interessa ao Museu de Arte Popular, a representação do povo e da diversidade regional dos costumes tradicionais, e mostra como essa imagem foi sucessivamente utilizada para produzir painéis de azulejo que representavam as regiões ou todo o nacional do país. Um dos focos desta exposição é precisamente o levantamento de azulejo que foi feito em 900 pontos do país nos últimos 8 anos por parte de um investigador espanhol, José Luís Mingote Calderón, o comissário científico da exposição, e nesta exposição vamos precisamente encontrar alguns exemplos desses painéis fantásticos de azulejo que decoram as estações de caminho de ferro de Portugal. José Luís Mingote Calderón percorreu, foi verificar e fotografar e estudar todos os painéis de todas as estações de caminho de ferro, inclusivamente das linhas que estão abandonadas, das estações que hoje não se pode ter acesso por comboio. A exposição abre precisamente com algumas imagens destas estações de caminho de ferro, a estação de Vilar Formoso, de Caminha, de Marvão Beirã. Temos inclusivamente um grande painel de azulejos proveniente de uma estação de caminho de ferro de Ovar, que nos foi gentilmente cedido para a exposição pela Câmara Municipal de Ovar, e aqui o público encontrará uma enorme diversidade de imagens fotográficas e a sua reprodução em painéis de azulejo, percebendo qual foi esse desejo de representação do país e das regiões num tempo em que não havia televisão, mas em que o azulejo era um elemento fundamental, sobretudo nos edifícios de grande importância e de modernidade da altura, como as estações de caminho de ferro, para identificar aquela região onde estavam inseridos. Para além da oportunidade de interpretar vários níveis do acervo azulejar ferroviário, a exposição reflete também a natureza do próprio museu. O acervo descompacta uma identidade portuguesa da época. Esta dimensão que mais nos interessa, e foi a razão que nos levou a acolher a exposição no Museu de Arte Popular, foi mostrar como o povo era exibido e representado na primeira metade do século XX, através de imagens produzidas na grande parte por grandes fotógrafos, como o Alvão, o Benoliel, o Bill, etc., e que foram essas imagens produzidas no início do século XX muitas vezes foram reproduzidas 30, 40 anos mais tarde para produzir imagens em painéis de azulejo. Ou seja, quando aquelas realidades já não existiam, propriamente como quando tinham sido fotografadas, e se tinham transformado muitas. Uma das dimensões mais interessantes desta questão está exemplificada numa animação muito interessante que temos na exposição, que mostra precisamente através de alguns exemplos da sobreposição da imagem original, da imagem fotográfica e do painel final da produção em azulejo, como algumas destas imagens produzidas no azulejo são puras invenções. Alguns painéis resultam, por exemplo, de se retirarem elementos isolados de 3 fotografias, às vezes que se pretendem representar uma determinada região, mas que são representativos de outra região. Portanto, em algum caso, são as imagens que estão documentadas nos painéis de azulejos, de facto, documentam efetivamente as realidades, noutros casos são imagens fabricadas. E isto é que é interessante para fazer pensar como é que o povo e a diversidade regional do país era mostrada na primeira metade do século XX.
A exposição traduz para o público a pesquisa sobre um património que supera as 8 centenas de painéis de azulejo. As imagens retratadas com paisagens, monumentos e cultura adquirem dimensão nas fontes gráficas, fotógrafos, fábricas, motivos, pintores e composição. A exposição tem uma narrativa que começa com a identificação de como se produz o painel de azulejo, quem são os fotógrafos que estão na origem da produção destas imagens que vieram dar origem aos painéis de azulejo, sobretudo os das estações de caminho de ferro, dos mercados, etc. Portanto, estamos a falar de figurações e de um tipo de azulejo que não tem sido o foco principal da história do azulejo em Portugal. A história do azulejo e tem incidido mais em determinadas componentes e em produções de azulejo anteriores. Esta é de facto uma componente muito original de pensar o que é este azulejo tão moderno. Seguidamente, o visitante poderá ter acesso a alguma da documentação produzida no século XX, através do qual estas imagens começaram a circular, em revistas, em postais, em alguns livros. As imagens aparecem sucessivamente publicadas neste tipo de suportes. E depois prossegue sobretudo com a representação de dois grandes temas que estruturam a exposição. Qual é a representação do povo e qual é a representação dos monumentos. O povo também aqui considerado como monumento, como algo fundamental da identidade de uma determinada região ou de um determinado local. Para além dos conteúdos originais da exposição, o visitante poderá ter acesso a cada uma das salas da exposição no Museu da Arte Popular a uma seleção de peças da coleção do Museu Nacional de Etnologia, recolhidas precisamente pelos fundadores do Museu Nacional de Etnologia, que está intimamente ligado ao Museu da Arte Popular desde 2012, constituem um único museu, uma única unidade orgânica e que nos revela algumas das realidades etnográficas específicas de cada uma das salas de exposição, concretamente a Sala do Minho, a Sala de Trás-os-Montes. E, portanto, é essa seleção de peças que completa a exposição da fotografia ao azulejo. Paulo Costa é também o diretor do Museu de Etnologia. Essa valência trouxe à exposição complementariedade, como destacou nas peças presentes nas salas do Minho e Trás-os-Montes. Mas existem outros aspectos onde recomenda atenção numa visita. Eu destacaria o conjunto dos painéis de azulejo do Museu Nacional de Azulejo, destacaria o grande painel de azulejo da Câmara Municipal de Ovar, proveniente da Estação de Caminho de Ferro, e naturalmente destaco, permitam-me esta ousadia, que o visitante dê particular atenção às pinturas murais de cada uma das salas da exposição do Museu da Arte Popular. Precisamente a exposição foi montada, tem uma determinada cenografia para deixar o edifício viver, respirar e o visitante poder prestar particular atenção a essas representações gráficas que são originais, que foram produzidas em 1948 para a abertura do Museu da Arte Popular. A fechar, lançou um desafio. Deixou um convite, aproveitando os dias maiores e o tempo que convida a sair, para se agendar uma visita ao Museu de Arte Popular e descobrir a exposição. Que vale a pena vir ver a exposição e vale a pena vir ver o Museu de Arte Popular após 3 anos praticamente de ter estado encerrado ao público para descobrir esta belíssima exposição que curiosamente resulta não de um olhar de um português sobre algo que é tão português como o azulejo, mas resulta do olhar de um colega de fora, de um colega espanhol que vem olhar Portugal de uma forma inteiramente nova e vem olhar e descobrir coisas no azulejo que nós nunca prestámos verdadeira atenção. Da fotografia ao azulejo, povo, monumentos e paisagens de Portugal na primeira metade do século XX, passou pelo Porto e Madrid e pode ser visitado até 1 de outubro no Museu de Arte Popular em Lisboa.